400 partes por milhão, nem isso, é 380, né? Eles jogam 400 para, fazer de conta que eles estão certos, não é? 380 partes por milhão, 330, 360, 380. Isso é ridículo, não tem CO2 na atmosfera. Vamos falar sério, não tem CO2 na atmosfera. E nós tivemos um período muito recente na história do planeta que chegou a 260, 270. As plantas C3 iriam deixar de existir, elas iam morrer. Porque a concentração de CO2 é tão baixa na atmosfera que elas iam morrer, não ter como comer. Simplesmente. Então eu sou a favor, tomara que chegue 500, 550. Por quê? Porque agora que a era dos satélites faz medição de temperatura, faz um monte de coisa, mas também faz medição de folhagem. E várias pesquisas, principalmente inclusive noruegueses, né? Engraçado, né? Eles mostram que o planeta ficou verde nos últimos 40 anos. Então, essa coisinha de nada de CO2, se é que cresceu de 330 para 380, que é mais ou menos o que a gente aceita, isso ajudou as plantas, e não só a vegetação natural, mas como também a agricultura. E até a assimilação dos fertilizantes. Exatamente. Isso chama-se fertilização por carbono. E existem N pesquisas, inclusive aqui no Brasil, a última saiu em 2013, o projeto FACE, que é o Free Air Enrichment for CO2. Então, joga CO2 assim, na planta, na atmosfera livre. Deixa só o CO2 passar, as plantas começam a crescer mais. Fala assim, tá mais que provado, cara, você não tem mais essa conversa. Inclusive a própria estufa é pra isso, né? Pra que você faz a estufa? Que os caras falam do efeito estufa. Isso é uma mentira. Eu botei na pauta aqui, eu quero entrar nesse assunto aí. Vamos falar daqui a pouco. Então, eu vou deixar pra daqui a pouco. Mas só pra mostrar aqui, fizeram uma pesquisa, já tem muitos anos aqui no Brasil, já tá fazendo quase 10, de você soltar CO2 na própria atmosfera livre e deixa o vento passar pelas plantas, e fizeram a de controle, cafezal, né? Fora tinha lá 1 ano, as plantinhas desse tamanho. Ali dentro 6 meses, 3 vezes maior tamanho. Mais que provado, o CO2 ajuda a fertilização das plantas, é mais produção de comida. Não, eles conseguem nos enganar de tal maneira, porque o que você falou tem que matar o negócio. A estufa, meu Deus do céu. Pra que a gente usa estufa? Produz muito mais rápido. E o que tem mais lá? O CO2 que eles criaram, a fórmula pra botar medo, né? Isso. Né? Não pode chamar pelo... É CO2, né? Aquele negócio... Poluição, né? Esse negócio aí. Toma cuidado com esse H2O aí. Esse negócio pode te matar, entendeu? Mas qual que é o argumento de que o efeito estufa seria maléfico, assim? O que se argumenta em defesa deste argumento, sabe? Então vamos começar explicando que a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa. Isso é um conceito totalmente equivocado que vem lá da turma do Carl Sagan e Companhia Limitada. A atmosfera da Terra trabalha como um amortecedor. Porque se fosse sem atmosfera, significa o quê? Toda a radiação que chega bate na superfície, a superfície sólida é um bom absorvedor, também é um bom emissor. Ou seja, tudo que ele absorve, ele manda embora. O que a atmosfera faz? Opa, segura esse negócio. Sim. Ele rebate. Mas não fica. Mas, por exemplo, o ar tem umas partículas, assim, tem sólidos lá. Não fica um pouco no próprio ar? Tipo, ele bate na superfície e volta. A atmosfera da Terra, a gente chama ela de... A atmosfera trabalha de forma seletiva. O que é forma seletiva? Tem todo um espectro de energia que chega do Sol, né? Dependendo da camada da atmosfera, ela faz uma seleção, ela tira aquele espectro. Então veja só como é uma bênção divina mesmo. São vários filtros. Vários filtros, ou seja, coisas extremamente malévolas, que se chegasse aqui a gente ia ser uma sopa de câncer, já fica lá pra cima. Ionosfera. Bloqueia tudo que você pode imaginar de coisa assim extremamente nociva, fica presa lá. Depois você começa a chegar na parte do espectro que é mais próximo do visível, mas ainda não é visível, são os ultravioletas. Então, o primeiro espectro assim, dos muito nocivos para o visível que a gente enxerga aqui, então, seria o ultravioleta C, que é uma banda imensa, gigantesca, a gente vira sopa de câncer. Aonde isso fica bloqueado? Lá na estratosfera. Quem que bloqueia isso? O gás oxigênio molecular, o O2, que está aí na taxa de 21% na atmosfera. Então, a primeira defesa da atmosfera é o próprio oxigênio. Aí, o que acontece nesse processo? Imagina que você tem uma molécula que tem uma ligação muito resistente, é muito forte. Então, realmente, você precisa ter uma pancada gigantesca, que é só o ultravioleta C, que é uma onda muito pequenininha, que arrebenta aquela ligação, aí ela solta, o oxigênio fica com uma perninha ali.
Bom, a chance dele achar um outro oxigênio são de 21%, ou o nitrogênio está em 78%. Então ele gruda e vira o O3, que é o ozônio. Né? Aí são 3 oxigênios. Aí ele vira um ônibus, né? Porque era pequenininho, virou um ônibus, assim. Aí ele pega o quê? Olha que bênção. Pega o ultravioleta B, que é o vizinho lá de cá. Então ele modera, ele não bloqueia, ele modera. O C não chega, em hipótese alguma. Aí ele modera o B. Nossa, mas que... E aí depois passa um pouco, né? Porque aí fica aquela coisa da camada de ozônio, aquela outra mentira, né? Não, o ozônio, ele se faz por causa do oxigênio atômico, molecular. O O2, ele se faz O3, mas ele precisa do quê? De energia, ou seja, só forma ozônio se tiver radiação solar. O que não tem durante os invernos nos polos? Luz. Não tem radiação solar, não é dia, é noite, né? Fica lá 3, 4 meses de noite. Bom, se você não tem luz, vai formar ozônio durante o inverno? Não. O ozônio, inclusive, ele se reage muito rápido, encostou um no outro, desmancha. Então, veja só, é um processo de ciclagem absurdamente rápido que segura a radiação ultravioleta B, da qual nós precisamos tomar a nossa dose. Se nós não tomarmos radiação ultravioleta B, tá, nós não vamos fixar, por exemplo, o cálcio nos ossos. Então a gente precisa tomar essa radiação. O que eles fizeram? Assustaram o planeta inteiro. Não toma sol, não toma sol, não toma sol. Passa protetor solar. Falei, protetor solar bloqueia a radiação que você precisa tomar, que é B. E não bloqueia o A, porque o A já é o outro espectro que está quase no visível e ele anda juntinho com a luz. Ou seja, você logo de manhã cedo já está tomando pico de radiação ultravioleta A. Aí eles mandam você tomar sol que horas? De manhã cedo, final da tarde. Sim, sim. Então você fica tomando uma dose cavalar de radiação de ultravioleta A, que não faz nenhum benefício a não ser envelhecer sua pele. E a hora que você teria que tomar a sua dose medicinal de radiação ultravioleta B, quando que é? Meio-dia. Meio-dia. Caraca, essa é a Red Pill. O pior é que eu sabia Não. disso, você acredita? Não, essa é a Red Pill. Por causa das mulheres maravilhosas, de peles maravilhosas, elas falam 15 minutos do sol do meio-dia. 15 minutos sol no meio-dia, dependendo da estação do ano, você toma 2, 3 vezes por dia, por semana. No verão você pode tomar até menos. E sem protetor. E sem protetor, porque você tem que tomar aquela radiação ultravioleta B. Se você não tomar, não adianta. Aí as mulheres, elas têm mais gordurinhas, eu chamo de painel solar feminino, né? Então elas têm mais gordurinha, por quê? Porque as mulheres, em geral, consomem muito mais cálcio mesmo durante a vida. Aí você vê, poxa, mas então elas têm mais gordurinhas nos lugares onde toma mais sol, que é justamente para fazer essa equivalência. É louco, né? Porque a máquina humana, ela já tá muito bem familiarizada com o ambiente que ela está, né? E tudo isso aí é uma benesse, e os caras foram pegando ponto a ponto as coisas para destruir tudo da gente. Não, mas e o tal do buraco que eles falam? Porque Da camada de ozônio. porque você tá falando do ozônio, beleza. Eles falam como se fosse realmente uma camada de uma cebola, assim, como se fosse uma redoma mesmo. Eu chamo de preservativo planetário. Um absurdo. E que aí existe. é como se, sei lá, tivesse um buraco no meio dessa redoma ali. E aí você não pode consumir carne, não pode, sabe, andar de carro, sabe, Tem que usar pronome neutro. todas essas coisas pra ir fechando. Desodorante. Pra ir fechando o buraco. E Desodorante que é isso? de... Como é que De chama? onde que veio o buraco aí? Negócio de buraco, né? Aerosol. Isso é uma história bem interessante. Até eu escrevi um livro chamado Geopolítica do Ozônio, que na verdade eles descobriram que existia a anomalia do ozônio no Ártico, né? É no Ártico que tem isso aí. Porque fica de noite e não consegue formar o E ozônio. não tem muito mais continente nas altas latitudes. Então, lá na Noruega, em Tromsø, eles já estavam pesquisando isso nos anos 30. Eles falaram, nossa, olha, o ozônio desaparece. Na hora que sai do inverno para a primavera, não tem ozônio, não tem luz, não vai ter mesmo, né? Ok? Aí, quando chega no Ano Geofísico Internacional de 1957 a 1958 e foi estendido a 59 porque o Sol estava no pico, o Dobson, que a gente chama que é o pai do ozônio, falou, cara, eu quero ir pra Antártida pra saber como é que é lá. E quando ele chega lá, ele toma um bruta de um susto, porque quando ele vai medir, não tem nada de ozônio. Tem dias que não tem ozônio, não tem, zero, ou dá 200, dá 100, quase zero, some. Aí ele falou, nossa, a Antártida tem anomalias muito maiores do que o Ártico. E não tem nenhuma chaminé lá. Não teria uma chaminé. Não tem, nem Nenhum jatinho, nenhuma vaca, nenhum carro. Nada, nós estamos passando. falando dos anos 50. Imagina assim, o gás da geladeira em 1950. É ridículo. E ele escreve na Applied Optics falando assim, olha, as anomalias na Antártida são muito maiores que as do Ártico e são totalmente naturais. Elas saem do inverno para
a primavera, elas estão muito, muito baixas, depois sobe. Porque ninguém fala no verão como é que tá lá na Antártida do ozônio. Então, 500 unidades dobro, a média é 300. 500 é quase o dobro. Mas aí eles não falam, olha. Aí todo ano, o inverno é igual. O inverno é igual outro ano. Então, quer dizer, a anomalia do ozônio de ano para ano também, ou é maior ou é menor, isso faz parte da variabilidade também. De onde surgiu o argumento do buraco? Também tem a ver com essa questão globalista, de agenda? Tem sim, porque